Homem, se você sente que quanto mais interesse você demonstra, carinho, presença, mais fria e distante ela fica e começa a te tratar como uma opção, fica nesse vídeo que esse vídeo é para ti. E quanto mais você dá atenção, presença, amor e carinho para essa mulher, menos ela te valoriza. E o problema não é você amar demais. O problema é como você está se posicionando da forma como você ama ela. A maioria dos homens acham que se demonstrarem demais vai gerar mais carinho, mais conexão e mais segurança para a mulher. Só que isso na teoria funciona na cabeça do homem, mas na prática funciona totalmente diferente. Eu vou te explicar por quê. Toda vez que você começa a ceder demais, a se explicar demais, a validar a mulher o tempo todo, a falar como se tudo que ela falasse fosse perfeito, parece que você está forçando uma conexão. A mulher não se sente que você é um ser humano que pensa pela própria cabeça, que tem os seus próprios gostos, que tem os seus próprios pensamentos. Pelo contrário, ela percebe que você está ali só para agradar. E não que as mulheres não queiram um homem que as agrade. A gente quer um homem que esteja ali para nós, que nos agrade, que nos trate bem. Só que seja um ser individual, não seja uma extensão nossa, entende? Porque isso tira totalmente a atração feminina naquele homem. E aí, sem você perceber, você deixa de ser uma figura atrativa, você deixa de ser presença e vira só uma opção. E aí, não, ela começa a te desvalorizar. Porque opções, todo mundo tem muitas, você tem muitas, ela também. Hoje em dia tá fácil de encontrar opções. Umas não tão boas, outras um pouco melhores. E aí você vai para esse mesmo rumo. E a mulher, ela costuma perder o interesse não quando você demonstra amor, quando você demonstra cuidado, carinho, mas pelo contrário, quando você demonstra essa falta de eixo, essa falta de estrutura masculina, essa falta de virilidade mesmo. Vou te contar um segredo. Talvez você não saiba, mas a atração feminina, ela não nasce da carência. Ela nasce da segurança emocional que você transmite para ela. E aí, quando você começa a comunicar que você é tudo aquilo de bom em excesso, demais, sem limite, que você está comunicando não é amor, mas é medo de perder. E a mulher sente isso, ela sente no modo como você age. E aí você vira uma coisa tão disponível que não é mais atrativo para ela. Então, quando você está se posicionando dessa maneira, esse medo de perder que você demonstra para ela não é atrativo. E esse medo que ela sente que você está transmitindo para ela gera uma desvalorização tua como homem. Vou te dar aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, a mulher manda uma mensagem, 2 mensagens, você manda 10, 16 mensagens. Fica mudando a tua agenda para agradar ela. Por exemplo, final de semana você tem alguma coisa marcado que você já deixou ali agendado, mas você desmarca tudo para ver ela. E você fica o tempo todo pedindo validação. Coisa simples. Eu gosto de tal coisa. Olha, eu tô comendo isso. Eu adoro isso. Sendo que a mulher nem te perguntou. E não tem problema você falar os teus gostos, o que você quer, o que te agrada, desde que tenha um contexto naquilo, desde que você introduza, puxe um assunto naquilo. Não comece a disparar a mensagem sem que ela nem tenha curiosidade de saber. E aí isso não passa maturidade, isso passa instabilidade. E a mulher, ela sente isso, a mulher de valor. Homem, eu só quero que fique claro para ti que tem diferença entre você demonstrar interesse, demonstrar amor e carinho por uma pessoa e você demonstrar
desespero e instabilidade emocional. O homem firme, ele demonstra, mas ele não se perde. O homem firme, ele se posiciona, mas ele não implora. O homem firme, ele sente, mas ele não desmonta. Então, quando você abre mão de si para não perder uma mulher, você já se perdeu antes mesmo dela. Homem, um dos maiores erros que eu vejo vocês cometendo hoje é achando que vocês estão competindo com outros homens. E aí, nessa competição mental que você pensa que tem na sua mente, você fica mais disponível, mais compreensível e mais presente. E a mulher acaba escolhendo não o homem que mais se esforça, mas o que mais se sustenta. Talvez você já tenha escutado falar: nossa, o homem se esforçou tanto por mim, porque tem homens mesmo que gostam mais da conquista do que da mulher em si, porque isso gera um instinto de caça nele, de desejo. Mas o objetivo não é só tu caçar e conquistar aquilo, é tu sustentar aquilo que tu quer. Porque tu tem que sempre pensar no longo prazo, não só no momentâneo. Se tu é um homem viril e de valor, ou deseja se tornar. Tu sustentar a postura não é tu ser um cara frio, distante, ficar dando gelo, fazendo joguinhos. É tu ser um cara firme, um cara inteiro. Então, o que fazer se você quer ser valorizado? Primeira coisa, parar de tentar convencer a mulher do seu valor. Presença masculina, ela não se prova, ela se sente. E quando você se posiciona, a dinâmica muda. Ou a mulher vai se aproximar de você com respeito, ou ela vai se afastar. E aí, tu tem que achar, graças a Deus, que é um livramento para tua vida. Nesses dois casos, tu ganha, tu só tem a ganhar. Uma história real da vida real que eu vou narrar aqui para vocês. A mulher conheceu um cara e de primeiro momento ela gostou dele. Tinha a personalidade e aspectos de um homem do qual ela gostaria, do qual ela admirava, que é um homem afetuoso, carinhoso, que é um homem que combina com o perfil dela de mulher. Que é uma mulher mais empática, uma mulher profunda, uma mulher que se envolve com a alma da pessoa, sabe? Não uma mulher tão superficial assim. É uma mulher que sente as emoções. Então ela conheceu um cara que era o mesmo padrão que ela emocional. Só que o cara, nessa intensidade toda, acabou fazendo tudo isso que eu falei para vocês. Excessos. Ele não mediu o afeto. Foi um afeto desmedido. E a mulher sentiu isso, porque não transmitiu virilidade, não transmitiu masculinidade para ela. E apesar de ser uma pessoa que tinha a personalidade e aspectos de um homem que combinaria com ela e de um homem atencioso, afetuoso, coisas que agradariam ela, de um homem que se doaria para ela, ela não conseguiu sustentar, conhecer a pessoa, manter a pessoa, nem marcar um encontro. Por quê? Porque ela sentiu a densidade daquela energia e ela pensou: opa, se eu marcar um encontro, se eu me aprofundar com aquele cara, não vai dar certo no longo prazo, já que era uma mulher experiente, uma mulher madura. Então, ela interrompeu o contato, foi sincera, foi honesta. Por quê? Porque ela percebeu essa troca de polaridade, essa troca de energia na forma como o homem se portou, que é a forma como eu acabei de relatar aqui para vocês. Eu sei que não é maldade do cara agir assim, que tem homens muito bons que agem assim. Só que essa não é uma postura ideal para você chegar, porque a mulher ela sente, e as mulheres elas estão num conhecimento muito mais avançado, porque hoje em dia elas estão mais espertas, querendo ou não. Tu pode falar o que for aqui, mas elas estão mais que os homens, enquanto a maioria está reclamando, achando que usa mulher, que só pega mulher e vaza fora, que não quer casar, achando que está na vantagem. As mulheres, ó,
Elas estão muito mais espertas, então vocês estão ficando para trás. Por isso que eu estou aqui falando para vocês, tentando alertá-los. Então, se você quer entender melhor sobre como você está agindo hoje e de forma inconsciente você não perceba que você tem atitudes assim, se você quer entender exatamente como se tornar um homem de postura, respeito e atração, sem joguinhos, sem virar um homem frio, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um guia completo para homens que estão cansados de serem ignorados ou de terem esses comportamentos assim, sem perceber que estão agindo assim. Esse guia ele é direto, rápido e prático e ele serve para quem quer se posicionar de verdade. Tem poucas páginas que realmente é para abrir a tua mente com verdade para você se posicionar o quanto antes possível. O link está aqui embaixo, só tu clicar. E se esse vídeo fez sentido para ti, se tu gostou, deixa teu comentário, relata a tua experiência, se tu já passou por isso, dá o like, curte, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.